Existe uma crença perigosa de que perder o controle sob pressão é normal, quase inevitável. Como se explodir, travar ou reagir mal fosse apenas parte da personalidade. Mas os estoicos pensavam o oposto. Não é a pressão que quebra a mente, é a falta de disciplina interna. E essa ideia incomoda, porque devolve a responsabilidade para quem sente. Mas a boa notícia é que isso também devolve o controle. A maioria das pessoas tenta lidar com o estresse quando ele já está no auge, quando a reação emocional tomou conta do corpo e da mente. Só que, nesse ponto, decidir bem vira exceção. A filosofia estoica ensina que a calma não nasce no caos, ela é construída antes dele. Quem treina a mente diariamente não precisa improvisar sob pressão psicológica, apenas aplica o que já foi cultivado. O que poucos percebem é que manter a calma não significa ser passivo, fraco ou indiferente, pelo contrário. É uma forma avançada de autodomínio, onde você escolhe agir com clareza em vez de reagir por impulso. Marco Aurélio, Epíteto e Sêneca defendiam que a verdadeira força está em governar a si mesmo, especialmente quando tudo ao redor tenta tirar você do eixo. E se o controle emocional não fosse um traço de personalidade, mas uma habilidade treinável? E se fosse possível atravessar conflitos, pressão e caos sem perder a lucidez? Ao longo deste conteúdo, você vai entender como os estoicos desenvolveram esse tipo de consciência prática, e por que ela continua sendo uma das ferramentas mais poderosas para quem quer manter o controle quando mais precisa. Muita gente acredita que manter a calma sob pressão é coisa de quem nasceu com sangue frio, mas a verdade é que isso não passa de ilusão. A calma não surge do nada, ela é construída com prática, consciência e repetição. A filosofia estoica ensina que não controlamos os eventos externos, mas sempre podemos escolher como reagir a eles. Quando alguém entende isso, começa a perceber que o verdadeiro controle não está no mundo, mas na própria mente. Sob pressão psicológica, o impulso natural é reagir de forma automática, quase instintiva. O corpo acelera, a respiração encurta, e a mente entra em modo de defesa. O problema é que essa reação emocional raramente leva às melhores decisões. Os estoicos defendiam que agir sem reflexão é abrir mão do autodomínio, entregando o comando da própria vida às circunstâncias. E ninguém gosta de sentir que perdeu o volante. Aqui entra uma mudança prática de perspectiva. Em vez de tentar eliminar o estresse, a pessoa aprende a observá-lo. Quando a pressão surge, o simples ato de perceber o que está acontecendo, o corpo tenso, os pensamentos acelerados, já cria espaço para o controle emocional. Marco Aurélio escrevia que a mente ganha força quando aprende a pausar antes de agir. Esse pequeno intervalo muda tudo. O mais interessante é que essa habilidade pode ser treinada no cotidiano, em situações simples. Uma conversa difícil, um atraso inesperado, uma crítica fora de hora, tudo vira campo de treino para a disciplina interna. Cada vez que alguém escolhe responder com calma, em vez de reagir no impulso, fortalece sua resiliência. E é justamente esse treino constante que prepara o terreno para algo ainda mais profundo, que começa no corpo antes de chegar à mente. Sob pressão, a mente raramente é o primeiro lugar onde o descontrole começa. Antes disso, o corpo já entrou em alerta. Respiração curta, músculos tensionados, batimentos acelerados. A filosofia estoica ensina que quem aprende a governar o corpo cria as condições certas para o autocontrole mental. Não se trata de negar emoções, mas de impedir que elas assumam o comando. Quando o corpo se acalma, a mente encontra espaço para escolher melhor. Um exemplo simples ajuda a tornar isso prático. Em uma situação de conflito, em vez de responder imediatamente, foque por alguns segundos na respiração. Inspire pelo nariz contando até 4, segure por 2 instantes e solte lentamente pela boca. Esse pequeno gesto reduz a pressão psicológica e impede que a reação emocional domine a cena. Epíteto defendia que o silêncio, muitas vezes, é a primeira forma de sabedoria. Ficar em silêncio não é fraqueza, é estratégia. Marco Aurélio reforçava que a presença é uma forma de poder. Estar presente significa perceber o momento sem se perder em interpretações automáticas. Quando alguém se ancora no corpo, sentindo os pés no chão, ajustando a postura,
respirando com atenção, a mente para de correr atrás de cenários catastróficos. Esse tipo de consciência transforma a maneira como a pessoa lida com desafios, permitindo agir com controle em vez de reagir por impulso. No dia a dia, isso pode ser treinado em situações comuns. Antes de uma reunião importante, durante uma conversa tensa ou até no trânsito. Escolha pequenos momentos para praticar essa pausa consciente. Com o tempo, essa prática se transforma em disciplina interna, fortalecendo a resiliência emocional. E quando o corpo aprende a não entrar em pânico, a mente começa a perceber que agir com firmeza e clareza é possível, abrindo espaço para decisões mais assertivas, mesmo sob pressão crescente. A maioria das pessoas busca o controle emocional apenas quando a pressão já chegou no limite. O problema é que, nesse ponto, a mente já está reativa. A filosofia estoica ensina algo diferente. Preparar-se antes do desafio surgir. Sêneca dizia que quem ensaia mentalmente as dificuldades sofre menos quando elas aparecem. Essa preparação não é pessimismo, mas consciência estratégica, uma forma de fortalecer o autodomínio antes da tempestade. Preparar a mente significa antecipar cenários sem se perder neles. Antes de uma situação difícil, o melhor é refletir calmamente. O que pode dar errado? Como posso responder com calma se isso acontecer? Esse exercício reduz o impacto da pressão psicológica, porque o cérebro deixa de ser surpreendido. Quando o evento acontece, ele já não parece uma ameaça desconhecida, mas algo para o qual você se organizou internamente. Isso muda completamente a reação emocional. Outro ponto central está no uso do silêncio. Em momentos de tensão, falar menos é uma forma poderosa de controle. Epíteto defendia que nem toda provocação exige resposta imediata. O silêncio cria espaço para o autocontrole mental, e impede que palavras ditas no calor do momento gerem consequências desnecessárias. Muitas vezes, não reagir é a ação mais inteligente possível, ainda que isso contrarie o impulso inicial. Com o tempo, essa postura transforma dificuldades em combustível. Em vez de enxergar a pressão como inimiga, a pessoa passa a vê-la como um teste de disciplina interna. Cada situação difícil se torna uma oportunidade de fortalecer a resiliência e refinar decisões. A verdade é que agir com firmeza não exige pressa, e agir com calma não significa passividade. Esse equilíbrio entre serenidade e ação consciente é o que sustenta o controle mental, e prepara o terreno para entender por que, no fim das contas, manter a calma é uma escolha que se renova todos os dias. Depois de entender esses princípios, fica claro que manter o controle sob pressão não é sorte nem privilégio de poucos. É resultado de treino, consciência e disciplina interna. A verdadeira calma não aparece quando tudo está fácil, mas quando a mente aprende a não se deixar arrastar pela reação emocional. Cada situação difícil se torna um teste prático de autodomínio, e cada escolha consciente fortalece a resiliência. A partir de agora, vale observar o próprio comportamento com mais atenção. Em momentos de tensão, você reage automaticamente? Ou escolhe agir com clareza? A filosofia estoica ensina que não podemos controlar os eventos, mas sempre podemos controlar a forma como lidamos com eles. Quando essa ideia deixa de ser apenas intelectual e passa a ser praticada, a pressão psicológica perde parte do seu poder. O ponto central é que o controle não nasce no momento da crise, mas no que você faz antes dela. É no treino diário, nas pequenas escolhas, na forma como você respira diante de um incômodo, no silêncio que escolhe manter antes de responder. Os estoicos sabiam que a mente se fortalece nos detalhes. Quem espera a tempestade para aprender a se equilibrar quase sempre cai, e quem treina antes atravessa o caos com mais firmeza. Outro aspecto pouco falado é que perder o controle tem um custo acumulativo. Cada explosão, cada reação impensada, cada decisão tomada no impulso desgasta relações, oportunidades e até a própria confiança. Com o tempo, a pessoa passa a se enxergar como alguém que não aguenta a pressão, reforçando um ciclo difícil de quebrar. O estoicismo rompe esse padrão ao mostrar que controle emocional é uma prática contínua, não um traço de personalidade. Ignorar esses princípios pode parecer mais confortável no curto prazo, mas tem um custo silencioso.
Quando alguém não treina o próprio controle, a pressão passa a decidir por ela. Situações externas, conflitos imprevistos assumem o comando, enquanto a mente reage no automático. Aos poucos, a pessoa deixa de agir e passa apenas a responder ao que acontece, perdendo autodomínio sem perceber. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber o aviso dos nossos próximos vídeos. E aqui vão algumas reflexões. Quantas reações no seu dia a dia são realmente escolhas conscientes? Em quais áreas da vida você pode aplicar a calma treinada a partir de hoje? O estoicismo nos ensina que quem não governa a própria mente, acaba sendo governado pelas circunstâncias. Não estar atento aos próprios impulsos parece mais fácil, mas abre espaço para decisões impensadas, palavras ditas no calor do momento, e escolhas que depois cobram seu preço. Quando a reação emocional domina, o controle deixa de ser uma escolha e vira refém do ambiente. Se este vídeo te ajudou a perceber que a calma não surge por acaso, mas é construída com consciência, treino e disciplina interna, escreva nos comentários. Dar nome ao que foi percebido ajuda a transformar intuição em clareza, e clareza em decisões mais firmes, mesmo quando tudo aperta e a pressão tenta falar mais alto.